Salve, salve família, passando aqui pra dizer que em apenas um mês eu fiz mais de R$ 3.000 apenas copiando e colando o que esse cara fala no curso dele. E eu tenho certeza que esse dinheiro te ajudaria. Então se você quer ganhar dinheiro na internet sem nem precisar aparecer, é só acessar o primeiro link da descrição. Ô, Bia, a gente tava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção. Mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... Esse tipo de atitude, por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas. Por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro e vai ter a pena diminuída. E vai se comportar muito bem. Ele vai ficar bem no sistema penitenciário. Ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem trauma, né? Porque gruda ali. Muito bem. O psicopata, ele não tem esse detector. A memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque para ele não é. Então, o que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso, do vereadorzinho, né, lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. O Henri. Henri Borel. Por isso que assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro, eu estava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram. Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, estamos diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada, não é? Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjugar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual. O prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que for, implorando. Vida e morte, vida e morte na mão. E aí, eu falei assim, é muito simples. Se ele é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Todo psicopata tem um HPP. Olha sempre, que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando, né? Quando eu fiz a análise, eu fiz ali no dia seguinte, e eu me assustei, porque, de novo, ele se colocou dentro da cena, sem perceber. Porque teve um momento que ele fala assim, mas como é que a gente ia saber que ele tinha todos os hematomas? E olhou na lembrança como se estivesse olhando o menino ali. Na hora eu gelei, eu falei, caraca, como é que ele lembra de uma cena que ele não estava lá? E aí eu tive essa mesma percepção. Eu falei assim, busca o passado desse cara. Porque ninguém parte do zero para um nível de morte dessa, de perversidade dessa. Não existe. Ele pode ter treinado, porque tem o requinte, né? Refinar a psicopatia, né? O prazer dele. Tem e ele vai refinando e escalando, né, doutora? Ele vai refinando e escalando, exatamente. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco, ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade, vai aumentando.